Olá, seja bem-vindo à quarta aula do nosso plano de leitura de toda a Bíblia, da comunidade discipuladora. Hoje vamos continuar aí o panorama de Gênesis, tratando dos capítulos 12 a 15. Antes de começarmos, eu quero lhe pedir que deixe o seu like. Quando terminar de assistir, comente, compartilhe, certo? E também avisar que no link do Instagram você tem acesso ao formulário para preencher dúvidas que serão sanadas ali, se Deus permitir, na quinta-feira, ao vivo no Instagram. A aula de hoje a gente estava prevendo falar sobre Gênesis 12 a 19, né? A partir de Gênesis 12 é quando Deus chama Abraão, né? Da terra de Ur dos Caldeus. Só que a gente percebeu que não dava para cobrir os 8 capítulos em uma hora, né? Então, essa aula 4 a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Então, hoje a gente vai gravar a parte 1 para vocês, abrangendo de Gênesis 12 a Gênesis 15. E, no decorrer da semana, a gente vai gravar a parte 2, incluindo de Gênesis 16 a 19, ok? Gênesis 12 é quando Deus chama Abraão, né? Para ele sair da terra sair da terra dele, da parentela dele, para um lugar que ele vai mostrar, né? Aí conta também de um tempo que Abraão passa no Egito. Gênesis 13 trata da separação de Abraão e Ló depois que eles voltam do Egito, né? E quando Deus dá a promessa a Abraão de que ele vai entregar para ele futuramente a terra de Canaã. Aí em Gênesis 14 relatam uma guerra entre 9 reis da região, né? E por conta desse problema entre esses reinados, Ló acaba sendo levado cativo e Abraão vai e o resgata. E nesse momento Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. E em Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão, né? Ele sempre promete falar de descendência, mas no capítulo 15 ele fala especificamente do filho, né? E entra em aliança com Abraão. Acho que a gente vai detalhar, que são capítulos muito importantes, né? Antes de tudo, gente, eu queria lembrar vocês que a leitura da Bíblia é uma leitura que não se compara a um livro comum, normal, né? A gente até falou na aula de introdução que a gente tem que se preocupar de fazer uma adaptação ao contexto histórico, para quem escreveu, há quantos anos foi escrito, etc., e o autor. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que se trata de uma revelação espiritual, né? Porque é a verdade que só se discerne espiritualmente, como diz na palavra, né? Então, assim, quando vocês forem, durante o plano bíblico de vocês, sempre que forem fazerem a leitura do dia, né? Ore a Deus, peça para que Deus revele a vocês o que Ele tem para dizer na Escritura, porque é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que inspirou, né, as Escrituras, e é o Espírito Santo também que revela, quando a gente está lendo, Jesus Cristo no meio da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente sabe, como a gente disse também na aula de introdução, na aula 1, que a Bíblia é toda sobre Jesus. E muitas vezes você pensa, mas é toda sobre Jesus, não tem uma palavra, o Jesus não aparece em nenhum momento, né? Ele só aparece no Novo Testamento. Em nenhum momento se fala o nome de Jesus, né? Mas quando você vai lendo, detalhando, aos pouquinhos, você percebe como cada capítulo, às vezes acho que a sensação que dá em cada versículo tem algo de Jesus. É uma coisa assim impressionante. Então, assim, só pela inspiração do Espírito Santo mesmo que a gente pode entender a Escritura, né? Eu digo isso também, vou compartilhar rapidamente uma experiência pessoal, que antes de eu ser alcançada pela graça de Deus, eu só fui me converter em 2012. Eu lembro que eu tentava ler a Bíblia, sempre Gênesis, Êxodo. Eu chegava em Êxodo, eu desistia. E eu achava sempre muito estranho, porque aí eu lia sobre Abraão, sobre Jacó, e ficava vendo assim, meu Deus, esses homens tão falhos, mentirosos, como assim são homens de Deus? Não está vendo que isso não faz sentido, não sei o quê. Por quê? Porque eu estava com o olhar humano, né? E aqui a gente vai... eu não tinha essa contextualização do que isso apontava para Deus, né? De como isso... A finalidade era apontar para a graça de Deus revelada em Cristo, né? Que todos os homens, todos os personagens da Bíblia, vocês vão ver que todos falham, todos pecam, né? E a Bíblia é justamente para mostrar a soberania de Deus, a misericórdia dele, a graça dele. E aí eu queria também fazer uma
retrospectiva do que a gente falou na aula 1 sobre como a Bíblia ela conta uma história, né, de revelação de como Deus criou todas as coisas e o ser humano e como ele revela Jesus Cristo, né, por meio da história que ele conta, narra na Bíblia, né? Então começa da criação, mostrando a criação de todas as coisas que foi por Deus, a queda do homem que foi o início dos problemas, né? É a origem do mal, na verdade, né? E o problema está no coração do homem, que é o pecado. E a partir da promessa que ele faz em Gênesis 3:15, que a gente vive falando aqui, né? Ele já mostra a promessa da redenção, né? Como ele vai resgatar o homem, né? Da morte em que o homem se encontra, né? O homem está fadado a pecar sempre. Então, para ser liberto do pecado, e a gente sabe que quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Não só ele teve a vida terrena dele, passou a ser uma vida mortal, né? Ele deixou de ser imortal, por exemplo. Ele ele morreu espiritualmente, né? Então, para resgatar o homem da morte, né? E conceder vida eterna, conta toda a história da redenção, como é que Deus vai cumprir aquela promessa lá de Gênesis 3:15. E quando a gente viu a genealogia, né? Em Gênesis 5, em Gênesis 11, mostrando como Deus garante o remanescente dele e vai garantir que aquela semente da mulher vai derrotar a morte, vai derrotar Satanás e vai nos conceder a vida eterna, né? Vai nos conceder a vitória. Então, assim, a partir de então é tudo a história da redenção. A partir de agora, digamos, né? Assim, e aí ele mostra a partir do momento em que Deus cria um povo para si, né? A partir dos patriarcas, né? A partir primeiramente de Abraão. Então é o que nós vamos ver até chegar Jesus, que vai ser a redenção, e a revelação da consumação, de como vai ser a consumação, que é o que a gente tem visto de forma mais detalhada nas pregações, né, nos nossos cultos, que atualmente a gente não está fazendo o culto, né, está transmitindo a palavra, enquanto a gente não está podendo se encontrar pessoalmente, onde vai ser detalhada a questão da consumação. Então, a partir do Gênesis 12, lembra que a gente, em Gênesis 11, a gente fez eu posso até mostrar aí Posso até mostrar, Biel, que a gente fez toda a genealogia de Noé, depois do dilúvio, até chegar a Abrão, né? Depois aqui Deus vai mudar o nome de Abrão. Como ele chega de Noé até Abrão, e a gente colocou ali, Abrão deve ter nascido por volta do ano 1948. Essa conta aqui a gente fez considerando que a criação do homem foi no ano 1. Isso. Né? Então, a gente está vendo que mais ou menos 2.000 anos depois, né, que surgiu Abraão. E o que chama a atenção da gente é que, quando Maria se viu grávida pelo Espírito Santo, ela fez um cântico, né, em louvor a Deus. E a gente até estava vendo uma pregação, foi de quem? Que chama atenção para o Cântico de Maria, quando ela faz referência a Abraão. Do Sproul. Ele fala o seguinte, lá no Cântico de Maria, né, quando ela começa dizendo: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Né? Ou seja, ela faz um cântico para engrandecer o nome de Deus. E no final desse cântico ele fala: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, aquela promessa feita a Abraão, ela foi rememorada por Maria. E uma coisa que o Sproul chamou a atenção foi justamente que Abraão ele viveu mais ou menos no século XX, por volta do século XX, antes de Cristo. Ou seja, 2.000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Né? Ou seja, então Maria estava se referindo a uma promessa que Deus deu ao seu povo 2.000 anos atrás. Então pensa, né? Eles podiam pensar assim, está demorando demais. Como Deus demora em cumprir sua palavra, né? Até tem uma passagem que acho que é Pedro que fala, né, que as pessoas pensam que o Senhor se demora a cumprir sua palavra, mas na verdade é porque ele é longânimo, paciente e misericordioso, né? Então, é isso, né? E também a gente vai falar agora de Mateus, né? Então, assim, a história de Abraão ela é importante porque Abraão ele faz parte daquela genealogia de pessoas das quais o Senhor prometeu vir o Cristo, né? Aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus falou especificamente com Abraão, apareceu a ele várias vezes, né? Ele era o amigo de Deus.
E lá em Mateus 1, versos 1 e 2, começa assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, e a genealogia continua. Ou seja, Jesus era descendente de Abraão, conforme a promessa que Deus fez a Abraão ali no capítulo 12, né? De que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas, ou seja, por meio da descendência de Abraão. E no fim das contas é um descendente só, que é Cristo. E aí eu trouxe aqui o mapa. Você pode segurar? O mapa aí de onde se passou a história de Abraão, para a gente só se situar. Esse mapa é genérico, ele não tem muitos detalhes, mas basicamente aqui você tem o Mar Mediterrâneo, certo? A Península do Sinai, ali o rio Eufrates, o rio Tigre, que passam aí onde era a Babilônia e que hoje é o Irã. Então aqui nessa península aqui você tem, hoje é o Iraque, Israel é um país que fica por aqui, sempre ficou, né? Que é a parte da Palestina, mais ou menos esse pedacinho aqui, as margens do Mar Mediterrâneo, o Rio Jordão passando aqui também. E aí o que acontece? O Senhor disse para Abraão, Abraão estava em Ur dos Caldeus, ele disse, saia da sua terra, né, e vá para o lugar onde eu te mostrarei. E aí Abraão sai com o pai dele, com o irmão e com o sobrinho Ló, e eles param em Harã. E aí em Harã, Deus fala, não, você tem que continuar para onde eu mandei. E aí Deus manda Abraão descer ali para a Palestina, que é a terra de Canaã, que era a chamada terra prometida, né? Em Gênesis 11 a gente até fala, né, que tá, ok? Tera sai com Abraão, com Ló, né, que é o filho de Arã, que é filho de Arã, irmão de Abraão, também, né, que morreu. E eles param em Arã, e é lá em Arã que Tera morre, né? Aqui, o pai de Abraão morre aqui. Então, lá em Gênesis 11 mostra isso, né, da família de Abraão saindo. Mas a gente vai ver no livro de Josué, onde Josué fala que Deus chamou Abraão desde Ur, não só em Arã, onde o pai dele parou, mas desde Ur, Deus já tinha chamado Abraão. Então, esse lugar, que a gente chama de Istmo Sírio-Palestino, fica ali entre a Europa, a Ásia e a África, né, como a gente pode ver no mapa, uma área na Mesopotâmia, né, entre a Mesopotâmia e o Egito. E a gente pode perceber que do capítulo 12 até o capítulo 20, que conta a história de Abraão, a promessa de Deus de que Abraão teria um filho e esse filho geraria descendentes muito numerosos, e dessa descendência viria, né, uma bênção para todas as nações. Isso demorou 25 anos. E Abraão foi... Quando Deus chamou Abraão na terra de Ur, ele tinha 75 anos. E Gênesis 12 a Gênesis 20 cobre 25 anos, né, dessa peregrinação de Abraão. Até com 100 anos que ele teve Isaac, né? Isso. Então Deus disse, né? Sai da tua terra, da tua parentela. E nessa época, os parentes de Abraão, os antepassados dele, o pai dele, né? Eles eram realmente politeístas, eles não adoravam o Senhor, ou se adoravam não era de forma exclusiva. Então, por isso que Deus precisou aparecer a Abraão e revelar-se a ele, né? Claro que você pode dizer, mas Abraão é descendente de Noé, que conhecia o Senhor, né? Vários antepassados dele conheciam também, mas o fato é que o pai dele não... E Abraão conviveu com Noé, assim, Sim. né? Teoricamente ele foi viver uma parte do tempo dele, da vida dele. O fato é que a humanidade, mesmo depois do dilúvio, se desviou novamente, né? E aí diz aqui em Josué 24, de 2 a 3, assim: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Isso aqui ele já está falando com o povo de Israel já formado e prestes a entrar na terra prometida de Canaã. E faz a referência, né, de que
a ascendência, né, de Abraão, eles serviam a outros deuses. Exatamente. Então, as promessas que Deus dá a Abraão são que dele fará uma grande nação, que o abençoará, engrandecerá o seu nome, que ele será uma bênção, né? Que o Senhor vai amaldiçoar quem o amaldiçoar, abençoar quem o abençoar, e que nele serão benditas todas as famílias da terra. Não obstante todas as promessas relacionadas à terra e bênçãos, a principal promessa é essa daqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque isso está remetendo realmente à salvação trazida pelo descendente de Abraão, que é Cristo. E na ordem que Deus deu a Abraão, né, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, né? Essa necessidade de destacar e de descolar, de não misturar, né, o povo idólatra com o povo que serve ao Senhor. E são tudo ordens, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, no momento do chamado, ele não sabe qual é a terra para onde ele vai, né? Ele só foi chamado a peregrinar. Ele não disse ele não disse de imediato qual seria a terra, né? Mais para frente é que ele vai revelar qual é essa terra. E aqui, quando Deus fala que ele vai abençoar quem te abençoar e amaldiçoará quem te amaldiçoará, alguns pregadores, né, fazem uma relação com no Novo Testamento, quando Paulo, né, cita que aquele que não amar ao Senhor seja anátema. Anátema é seja amaldiçoado. Isso está em 1 Coríntios 12, 22. E da mesma forma em Gálatas, quando Paulo vai esclarecer algumas mentiras, né, porque começam a surgir outras heresias, doutrinas de pensamento diferentes, pregando evangelhos como se fosse de Jesus, mas que não são de Jesus, não é muito diferente de hoje em dia, né? Ele fala, mesmo que um anjo do céu venha e pregue um evangelho diferente deste que ele tenha pregado, que seja anátema, ou seja, que seja também amaldiçoado. Ou seja, quando ele fala aqui que amaldiçoará quem amaldiçoar Abraão, é porque ele está amaldiçoando a promessa de Deus, né? Então, Deus também, ou seja, quem se opõe ao plano de Deus, que é o plano da salvação, é amaldiçoado. Então, qualquer um que não ame ao Senhor, ou qualquer um que prega um evangelho diferente, né, que desvia as pessoas da verdade, é também considerado maldição, né? O papel messiânico também de Abraão está destacado aqui nessa chamada dele, no sentido de que ele está apontando para o Messias, né? Porque a parte, como o Gabriel falou, né? A parte de ti serão benditas todas as nações da terra, e falando também que é do descendente de Abraão que vai vir, né? Aquele que vai redimir o povo, né? Em Romanos 9, de 6 a 8, ele fala, Paulo falando, né, explicando, porque a gente sabe que o Novo Testamento, para entender bem o Novo Testamento, ele tem sempre que se referir ao Velho, né, porque Jesus veio cumprir tudo o que foi dito antes, né? Então, se ele fosse o Messias prometido, então, obviamente, ele vai estar de acordo com tudo o que foi dito e registrado na palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, Paulo, na carta aos Romanos, fala, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Porque lembra aqui que ele disse que ele vai ter muitos descendentes, não é isso? Aí é que ele está referindo o quê? Que a descendência é uma descendência espiritual, não só a descendência, digamos assim, do sangue, né, carnal. Tanto é que Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e Esaú, mas Esaú não é herdeiro da promessa, né? Então, assim, a descendência que Deus promete a Abraão é que dele vão ter muitas nações, isso é fato, né? É uma promessa no sentido da descendência física mesmo, mas especialmente também a descendência quando ele fala, se refere aos filhos, né? É a descendência espiritual. Então, são filhos de Abraão, não só aqueles, né? Os que são de Israel físico. Mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aí em Gálatas ele explica, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Pois todos vós, aí aqui já em Gálatas, ainda em Gálatas, mais adiante ele fala, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão conforme a promessa, como ele vai dizer mais adiante.
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como a gente viu, né, que Gabriel leu, Mateus, Cristo veio de Abraão, né, Davi, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, se a gente está em Cristo, a gente é filho de Abraão, segundo a promessa. Né? Então, esse é o papel messiânico, né, do chamado de Abraão. A fé de Abraão é demonstrada pela obediência dele. Né? Aí, nessa passagem de Abraão, a gente fica muito claro que a obediência ela é a demonstração externa, né, da fé. Ela é quando você obedece, você pratica obras, né? Então, assim, a obra que revela a fé que você tem. Não existe fé sem a obediência, né? Se você crê de verdade naquilo, você vai obedecer. Tipo, se alguém disser para você, olha, se você estudar muito, você vai ser aprovado em determinada prova. Se você crê naquilo ali, você vai e estuda, né? Para colher o fruto daquilo. Outra coisa que Abraão fez quando recebeu a ordem de Deus, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei. Além de ter fé e obedecer, né? Ele começou a peregrinação dele, né? Ele edifica também um altar em Betel e invoca o nome do Senhor. Né? Ali é uma das demonstrações de dependência a Deus. Né? E essa expressão, invoca o nome do Senhor, a gente vê desde... Qual foi o nome do filho de Enos? Filho de Sete, foi quando se começou a invocar o nome do Senhor. Exatamente. É interessante essa questão de que ele chega na terra prometida lá em Canaã, né? Num lugar chamado Betel, que ele chamou Cidade Luz, né? Que é onde o Senhor aparece a ele, né? De novo, confirmando aí a promessa, né? Que ele já estava na terra que Deus mandou ele chegar. E ele edifica um altar. A gente vai ver em várias partes do Gênesis que Abraão chega lá perto de um carvalho, ou perto de umas fontes de água, ou num monte e tal, e ele edifica um altar, e o Senhor aparece a ele ali, quanto com Abraão, quanto com Isaac, com Jacó, com várias pessoas, aparece ali. E você tem alguns pontos naquele mapinha ali da terra de Canaã que se tornam lugares sagrados, onde o povo de Israel e os patriarcas, né, levantaram altares ao Senhor. Muitas vezes esses lugares onde tinha uma grande árvore, ou onde tinha uma fonte de água, ou um monte, eram lugares onde os povos dali adoravam outros deuses. E aí Deus vai lá e substitui, não são esses deuses que são adorados, sou eu. E aí Abraão, por exemplo, nesse local aqui em Betel, era perto do Carvalho, né? Se não me engano. O Carvalho é no outro altar que ele levanta, né? Mas o fato é que, assim, em vários momentos, foram 4 altares, se não me engano, que Abraão levanta, e alguns deles tinha um que era perto de um carvalho, outro era perto de uma fonte de água, e aí se entende que estava ali Abraão dizendo, olha, aqui eu vou adorar o Senhor, e não os outros deuses que as pessoas costumam adorar, os deuses desse lugar. E, de certo modo, é uma forma de o Senhor mesmo tomar posse daquela região que ele prometeu para Abraão. Ele disse, agora é do Senhor, não é mais de outros deuses que os cananeus adoram. Né? E assim, nesse capítulo 12, tem um momento em que relata a passagem de Abraão pelo Egito. Né? Se tu puder mostrar aqui no mapa, Sim. Ele desceu, né, da terra aqui, e foi ao Egito, porque teve fome na terra, né, ele desceu para cá e depois voltou. Está vendo essa ida ao Egito e a volta? Essa ida ao Egito e a volta é relatada no final do capítulo 12. E os comentários que a gente leu a respeito mostram que, nesse momento, não é registrado, em nenhum momento Abraão levantou um altar a Deus na terra do Egito. Em nenhum momento ele invocou o nome do Senhor nesse tempo. Ele estava peregrinando e a fome apertou, né, como está relatado na palavra. E no Egito é que tinha, né, suprimento de alimentos, então ele, sem consultar ao Senhor, talvez muito por medo, foi ao Egito. E no Egito ele temeu os homens, né, porque sua esposa era muito bonita, Sara, né, e como ele é meio-irmão a Sara, era filha de Terá, né, Sim. Só que não era filha da mesma mãe de Abraão. Então ele usou dessa meia mentira para dizer assim, olha, não diga que você é minha esposa, porque eu tenho medo que eles
queriam tomar você de mim e me matem por causa disso. Diga que você é minha irmã. E por conta disso, o faraó foi e tomou Sara para si. E por causa disso, e por ele ter feito isso, o Senhor jogou maldição, né, em cima do faraó e todos da sua casa. Quando teve conhecimento disso, o faraó expulsou, né, repreendeu Abrão, que ainda não foi mudado o nome. Sim. Repreendeu Abrão. Abrão não se defendeu nesse momento, né, nem alegou. Ele só vai alegar isso mais para frente, que ela era meia irmã, que ele não foi bem uma mentira completa, né? E ele é expulso, né? Porque Faraó diz assim, deu um monte de coisas a ele, riquezas e jumentos e servas e ouro, prata, deu alguma coisa para Sara também e disse assim, vão embora, e escoltou eles até para fora do Egito, tipo assim, Deus me livre de receber a maldição, né? Que o Senhor por conta de Sara. E aí aqui a gente vê que nessa hora a fé de Abraão ela fraquejou, né? Ela fraquejou. Sim. E também, nesse momento, o que é que aconteceu? Por conta dessa ida ao Egito, até tem uns comentários que dizem que não teve nenhuma consequência positiva, né, para Abraão, porque de lá ele voltou cheio de bens e jumentos e animais e tal. E quando ele voltou, ele teve uma desavença com Ló, né, em Gênesis 13. Tem um comentário? Não, é isso mesmo. Quer dizer, você vê que ele levantou 2 altares quando ele chegou na terra de Canaã. Um foi no próximo ao carvalho de Moré, onde o Senhor apareceu a ele dizendo que daria à sua descendência aquela terra, e outro ali em Betel. E aí você vê que sempre Abraão estava dizendo, o Senhor mandou ele ir e ele foi. Mas não há menção de que o Senhor tenha mandado ele ir para o Egito. Afinal, o Senhor tinha acabado de aparecer para ele dizendo que eu vou lhe dar esta terra aqui de Canaã. E ele vai para o Egito por conta própria, por realmente uma fraqueza na fé, vamos dizer assim, temporariamente ali. E, como a gente sabe, Ló estava com, né, ele saiu com Ló, Terá morreu em Harã, então ele seguia com Ló, né? E nesse momento, por conta, o que é que aconteceu? Do Egito, quando ele sai humilhado, né, ele vai para o Negueb, e do Negueb volta para Betel, e lá volta novamente ao Senhor, né? Aí a gente demonstra o quê? Que ele retorna para o Senhor em arrependimento, né, pelo que, ou seja, o que ele não tinha feito antes de ter buscado o Senhor, invocado o Senhor, ele volta e invoca o Senhor, né? Mas aí, mesmo tendo se arrependido, Deus renova a aliança com ele, porém, aquele erro dele, né, ele causou consequências e ele teve que arcar com essas consequências. Né? A primeira, uma dessas consequências foi um conflito familiar, né, com Ló, porque nessa região em que eles estavam já era ocupada por outros povos, os cananeus e os ferezeus. Era um espaço pequeno e os pastores de Ló começaram a se desentender com os pastores de Abrão. Nesse momento, Abrão já estava arrependido, contrito, digamos assim, né? Ele foi repreendido pelo faraó, né? Uhum. E expulso do Egito. Então, assim, ele foi muito manso e no momento da desavença familiar, o que é que ele fez? Ele, ao invés ele era tio de Ló, né? Então ele poderia dizer assim, não, eu tenho o direito de escolha, eu sou o mais velho, vamos se separar aqui, eu escolho o lugar para onde eu vou, não. Mas ele deu o direito de escolha para Ló. Ló que escolheu para onde ele iria, né? Então, até o comentário de que ele foi generoso com Ló, né? E a generosidade é fruto da fé, porque ele não estava olhando mais, ele não quis mais se guiar pelo que ele estava vendo, né? Ele disse assim, olha aqui, escolha para que lado você vai. E ele resolveu esperar o quê? A orientação do Senhor, né? Então, ele abre mão, para ter paz com o familiar dele, por Ló, né, seu sobrinho, que ele muito amava também, ele abriu mão dos seus direitos, né, e sofreu, digamos assim, o dano, porque Ló foi lá e escolheu a terra que mais parecia fértil, né? E não só isso, ele olhou para a campina e escolheu toda a campina, né? Não só uma parte da campina. Ele disse, não, vamos dividir aquela campina ali do Jordão. Não, ele pegou toda a campina. Né? E foi montar, a Bíblia conta que ele montou uma tenda próxima a Sodoma. Né? Ora, e aí a Bíblia ressalta, né, que Sodoma era uma terra onde os homens, né, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Exatamente. Aí depois que Ló faz a escolha dele que parte, Deus fala a Abraão, levanta ergue a vista, né, e olha para todos os lados e diz, é essa terra aqui que eu te darei, né?
E diz que como o pó da terra será a descendência dele. Isso, ou seja, já o Senhor aparece a ele por uma terceira vez, né? Para você ver a intimidade que ele tinha com Deus. E aqui, Abraão vai lá e levanta mais um altar, né? Nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Ou seja, mais uma vez ele substituindo ali a adoração dos deuses pagãos pela adoração do Senhor. Ou seja, Abraão trouxe ali para aquela região quer dizer, Deus levou Abraão, né, que era uma pessoa temente a Deus, no meio de um povo que adorava outros deuses. Exato. Uma coisa que se chama a atenção é que Abraão sempre levanta altares ao Senhor, né? E em nenhum momento tem no relato que ele tenha erigido qualquer tipo de monumento para perpetuar a sua própria memória, né? A memória de quem ele era. Mas sempre ele exaltava a Deus. E isso é outro sinal, né, da fé de Abraão e da dependência dele de Deus. Apesar da fé dele ter fraquejado em alguns momentos, como a gente viu, né? Como a ida dele ao Egito, e a gente vai ver mais adiante em alguns outros momentos. Aí já em Gênesis 14... A Bíblia vai contar a história nessa região, como o Gabriel mostrou, quer mostrar aqui de novo o mapa? Que é essa região entre o Egito e a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aqui, né? Entre Eufrates e o rio Eufrates e o rio Tigre, Mesopotâmia, e o Egito. Essa região aqui, que era por onde ele estava, né? Betel, ele estava por aqui, né? Na verdade, em Hebron, em Manre, né? Essa região e Sodoma e Gomorra está tudo aqui por perto. Esse pedaço todo. Então, é uma terra que é estratégica, né, para questões comerciais. Aí, o que é que a Bíblia relata um fato histórico para demonstrar um momento em que Ló é capturado e Abraão, apesar deles terem cada um indo para o seu lado, como Abraão vai interceder, né, para salvar o seu sobrinho. Há 4 reis do Oriente, né? Eles avançam, eles lutam contra os 5 reis cananeus, né, que eles são reinados que ficam na cercania do chamado Mar Salgado, na época, que hoje é conhecido como Mar Morto. E esses 4 reis do Oriente, eles dominam esses 5 reinos cananeus por 12 anos. Mas, ao cabo de 12 anos, esses reis cananeus eles se rebelam, né, contra os 4 reis do Oriente. A Bíblia fala o nome deles. Eu não sei decorado. Mas aí, os reis que se rebelaram, eles foram derrotados. E que são os reis cananeus que estão na área justamente onde Ló está. É o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e outros reis, não é isso? São os 5. Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar. Zoar, Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim. Esses 5 reinados eles se rebelam contra o domínio, que eles já estão subjugados há 12 anos. Quando eles se levantam, eles são derrotados, né? Aí eles têm seus bens pilhados, são saqueados, o povo é levado cativo. E como Ló, a gente viu, né, que Ló se dirigiu a Sodoma, ele já estava na cidade de Sodoma, mais adiante a gente vai ver como a relação de Ló com a cidade de Sodoma. Ló também foi levado cativo, né? Então, um sobrevivente conseguiu avisar a Abraão, né, que, olha, Ló, teu sobrinho foi levado cativo pelos 4 reis do Oriente. Então, de pronto, Abraão mobilizou 318 homens, né, em uma campanha militar, ou seja, o mesmo Abraão pacífico virou um homem de guerra, né, em uma operação de guerra para resgatar Ló. Ele não só resgatou Ló, como resgatou todos o povo, né, daqueles reinados que foram levados cativo. E quando ele retorna, né, resgatando o povo, aí surge a figura do sacerdote Melquisedeque. Quer falar de Melquisedeque? Algumas coisas são interessantes, né? A gente sabe, pelo que se tem ali no Novo Testamento, especialmente na carta aos Hebreus, que Melquisedeque era alguém que estava ali na história aqui de Abraão representando Cristo, né? E o nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça, né? E ele, além de se chamar Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém é uma palavra que no hebraico é igual a Shalom, né? Que seria paz. Então ele é um rei de justiça e paz, né? E aí Salém provavelmente aí é onde posteriormente vai ser a cidade de Jerusalém.
naquela época ali, as tribos, os clãs e tal, eles não eram países grandes, cada cidade era como se fosse um país, né? E aqui, ó, no verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque, ele só faz referência a Melquisedeque em Gênesis nesse momento, né? Depois ele é referido em Salmos 110, quando fala: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E em Hebreus, no capítulo 5, 6 e 7, é que se fala novamente desse personagem, que é um personagem, digamos assim, um pouco enigmático, né? Porque a Bíblia não fala da genealogia, de onde veio, para onde vai, mas é um personagem histórico. Até porque Salém não estava no meio da guerra ali. Eram 9 nações, nenhuma delas era Salém. Por que ele apareceu assim, né? Porque ele apareceu, não é mesmo? Então, o que chama a atenção é o seguinte: ele era sacerdote do Rei Altíssimo, então ele servia ao Senhor. Nesse momento, Melquisedeque, ele traz pão e vinho, né, para Abraão. E nesse momento, tu pode ler de novo a passagem? Ele abençoa Abraão. Isso. Acabei fechando. Tá, ele abençoou Abraão, isso é uma demonstração de que ele seria maior do que o Abraão, né? E ele reunia as funções de sacerdote e rei, porque ele era rei de Salém, e ao mesmo tempo ele era reconhecido como sacerdote. E se registra que em nenhum momento na história do povo de Deus houve o acúmulo dessas duas funções, sacerdote e rei. Ou alguém era sacerdote e outra pessoa desempenhava o papel de rei, né? Não existia alguém que acumulasse as duas funções. Então, se tem como Melquisedeque como um tipo de Cristo, né? Ele aponta para Cristo, porque Cristo é rei e sacerdote e Messias, né? E isso a gente vê até simbolizado nos presentes que Jesus recebe dos reis magos quando nasce, né? Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque ele é rei. Incenso, porque ele é sacerdote, né? Porque o sacerdote é que intercede pelo povo diante do Senhor, e o incenso representa a fumaça, representa as orações, né? E mirra, que era indicando o embalsamento de Cristo, né? Que ele iria morrer, né? Que ele era o Messias e que ia padecer, né? Pelos nossos pecados. Então, você tem que Melquisedeque é um tipo de Cristo, que ele aponta para Cristo. Então, existia o sacerdote Melquisedeque, e em Hebreus é esclarecido esse sacerdócio do Melquisedeque como apontando para Cristo, justamente referindo que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que é que você acha? Vamos ler as passagens. Em Hebreus 5, ele fala assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está se referindo ao Salmo 110, que é profético, que se refere a Jesus. Que se refere ao Messias, né? Ao Messias. Ele começa assim: o Senhor disse ao meu Senhor. Exatamente, começa assim o Salmo. Assenta-te à minha direita, né? É Davi falando: o Senhor disse ao meu Senhor, Deus dizendo a Jesus: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, que eu colocarei os seus inimigos como estrado dos teus pés. Então, é um salmo que se refere a Jesus, então ele está falando: Jesus é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, na sequência, ele fala: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, dizendo que Jesus, ao sofrer, né, porque ele não foi só, ele foi o Messias, ele sofreu, ele padeceu, ele se tornou também um sumo sacerdote, né? Isso porque intercede por nós como o sacerdote. A gente vai ver isso mais para frente, depois que o povo de Israel já estiver instalado ali com Moisés, né, e Moisés recebe a lei do Senhor, eles estabelecem ali o templo, primeiramente uma tenda, depois o templo mesmo com Salomão, e todo o serviço de adoração a Deus, que era feito pelo sacerdote, né? E o sacerdote ele tinha essa representação de uma ponte entre o homem e Deus, né? Entre o homem o pecador povo e Deus. E Deus.
E era ele que entrava no Santo dos Santos, né? Que a gente vai ver que era o lugar onde habitava o Altíssimo, né? Só ele poderia entrar, seguindo todo o ritual de purificação. Muitas vezes, né? Que a gente até relatou na aula passada, né? A questão do sacrifício de animais, né? Como purificação, Só que por ser algo que não poderia cobrir definitivamente os pecados, era uma coisa que teria que ser sempre repetida, né? Mas aí chega Cristo, o sacrifício perfeito, e aí isso cessa. Tanto é que na morte de Cristo, né, o véu que separa o Santo do Santíssimo, né, que é o lugar que só o sacerdote entrava, ele foi rasgado, né, de cima a baixo, mostrando que Jesus é o único caminho que leva à presença de Deus. E aí por isso que a gente entende que cessou, né, aquela necessidade de sacrifício, e por meio de Cristo a gente tem acesso ao Pai, né? Assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só por meio de Cristo. Ele é o caminho, é o novo e vivo caminho, né, por meio da sua carne, né, que é simbolizando o véu que foi rasgado. O que mais aí? Para vocês verem a riqueza de como Jesus, assim, né, e a plenitude da revelação de Cristo no Novo Testamento, né, imagina como Paulo não ficou extasiado, porque Hebreus a gente não sabe quem escreveu, mas há muitas pessoas que acreditam que foi Paulo, né? Mas como ele se debruça assim, por 3 capítulos, né? Hebreus 5, Hebreus 6... E o 7. E o Hebreus 7 também. Sendo que em Gênesis ali você tem 2 versículos, que 3 falam versículos de Melquisedeque. que falam sobre esse Melquisedeque. E depois, em Salmos, que faz a profecia, e ele consegue ter essa revelação, né, tão especial de como esse momento aqui de Abraão aponta para Cristo. Ou seja, Cristo, né, também superior a Abraão, apesar de Abraão ser o pai, né, como a gente fala, né, o pai dos israelitas, os pais daqueles que creem, né, o pai da fé. Eu acho que é interessante a gente ler Hebreus 7, que fala assim, Hebreus 7, os 10 primeiros versículos dizem assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Abraão pagou o dízimo ali para Melquisedeque, né, reconhecendo ele como sacerdote. E na pessoa de Abraão, é como se os levitas, que eram os sacerdotes depois, no povo hebreu, né, estivessem pagando ali o dízimo para o Melquisedeque também, reconhecendo que o sacerdote verdadeiro, que faz ali a ligação do homem com Deus, ele é alguém que transcende o povo de Israel, que é Cristo. Aqui não se fala de onde veio o Melquisedeque, nem para onde foi, ele surge assim de repente, e o autor de Hebreus ele fala, assim como está lá, não mostra a origem de Melquisedeque, o nosso sacerdote é um que não tem origem, que não tem começo nem fim, que é Cristo. Ele existe eternamente, né? Por isso que é um tipo, né? A questão do tipo são figuras bíblicas que apontam, né, para Cristo, para a gente ter uma compreensão melhor, né? Tipo uma revelação mesmo. E então, aqui essa questão dele ser chamado rei de justiça e rei de Salém, que significa paz, mostra também ele sendo alguém representando Cristo ali, né? Cristo é quem nos traz ali a justiça, porque ele recebe sobre si o pagamento do nosso pecado, e a paz com Deus, né? Isso. No momento em que Melquisedeque abençoa Abraão, né? O que é que ele faz? Ele abençoa Abraão e exalta o Senhor. Ele fala, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Ou seja, aqui ele mostra mais uma vez, mostra também que a vitória de Abraão se deve à intervenção de Deus, né? De Deus. A gente sabe que a Abraão recolheu, teve toda uma estratégia militar, mas em nenhum momento ele atribuiu a vitória que Abraão teve sobre os 5 reis do Oriente, à própria, digamos assim, desenvoltura de Abraão como um general de guerra, né? Ele atribuiu a vitória à bênção de Deus mesmo, né? E aqui se destaca também que o dízimo já era um costume antigo, né? Aqui é a primeira vez que se fala do dízimo na Bíblia, aparece a figura do dízimo, porém se refere como se fosse uma coisa que já fosse Normal, né? costume, né, de se fazer. E a gente percebe também que é algo que vem antes mesmo da aliança, né, De Moisés. com as tribos de Israel. Então, e ao final, o rei de Sodoma vem e diz para Abraão, olha, me dá o povo e fica com os despojos, porque quem vencia, né, tinha esse costume de ficar com os despojos de guerra. E Abraão, ele recusa. Ele recusa. Isso mostra realmente que ele não dependia dos bens materiais, muito menos de coisas dadas por outras pessoas, a não ser o próprio Deus, né? Ou seja, demonstra a fé que Abraão tinha. E aí no 15, capítulo 15, a gente já está chegando aí. Ao final dessa aula 4, parte 1. Pode falar do 15. Então, aí nesse momento, o que é que acontece? Abraão acabou de passar por uma grande vitória militar, né? Tipo, Foi. 5 reis cananeus não conseguiram vencer aqueles 4 reis do Oriente. Mas Abraão liderou e numa noite, né, venceu e tomou tudo. E como há muitos relatos na Bíblia, muitas vezes assim, quando o povo de Deus ou algum homem de Deus consegue uma vitória, isso vem um temor se abate sobre ele, né? Então ele temeu, assim se presume que ele deve ter temido uma represália, né, dos reis que foram vencidos. E aí o Deus aparece a Abraão novamente para animá-lo, né? E pela primeira vez a Bíblia usa a expressão: veio a palavra do Senhor a. Aí veio a palavra do Senhor a Abrão, né? Essa expressão, veio a palavra do Senhor a, vai ser muito utilizada na Bíblia se referindo aos profetas, né? Vamos dizer assim, tudo que Deus faz, ele sempre vai revelar a um profeta. Como a gente vai ver mais adiante, ele vai revelar a Abraão, para mostrar que também Abraão tinha essa figura de profeta, assim como Cristo também, né? É profeta. Quando ele, antes de exercer o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, ele revela os planos a Abraão antes, né, mostrando como Abraão é profeta. E é o momento em que Abraão também vai interceder, né, por esse povo. Mas isso a gente vai tratar mais na parte 2. Né? E Deus encoraja e consola Abraão dizendo o seguinte: eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande, né? Tua descendência será numerosa. Aí, a essa promessa de Deus, Abraão vai e faz uma pergunta sincera, né? Porque, vamos lá, Abraão já estava com que idade aqui? Eu não lembro. Eu não vou lembrar. Mas, digamos que já tenha passado uns 10 anos. Abraão já estava com 85 anos, Sara 75. Vou chutar aqui, depois eu confirmo. Ele bota assim: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Né? Porque, como a gente viu, acho que em Gênesis 11 já falava que Sarai era estéril, né? E a promessa de Deus foi: eu vou te dar uma descendência numerosa, né? E aí ele repete essa promessa e Abraão faz uma pergunta sincera, né? Aí ele fala: o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, tipo assim, o que é que o Senhor vai me dar? Ele é que vai ser o meu descendente? Né? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Deus já tinha dito que a descendência dele seria numerosa como o pó da terra e agora disse que seria numerosa como as estrelas do céu. E, nesse momento, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra creu. Ele creu no Senhor e isso foi imputado como justiça, né? Isso. Essa pergunta de Abraão, né? Quem vai ser meu herdeiro é o Eliezer, o Damasceno. Esse era um servo dele. Existia naquela época um costume dos chefes de famílias ali, de clãs, de quando não tinha um herdeiro direto, ele adotar um servo dele. E seria, no caso, esse tal do Eliezer, que provavelmente era uma pessoa de
de muita confiança dele. Mas aí Deus fala, não, vai ser gerado por ti. E aqui está implícito, na verdade, que a gente vai ver depois, que era de forma legítima, de Abraão e Sara, né? No capítulo seguinte, Sara e Abraão vão entender isso de forma errada, vão achar, é gerado de Abraão, então eu posso dar um jeitinho, arrumar uma outra pessoa para gerar um filho. E aí vem Agar, né, e gera Ismael, e o Senhor diz, não, é Isaac, é filho de Sara também. E vai ser uma coisa milagrosa, isso a gente vai ver na próxima aula. Mas o fato é que Abraão creu, e por isso é que se diz lá no Novo Testamento que todo aquele que crê é considerado filho de Abraão pela promessa. Porque, de fato, a descendência espiritual ela tem a ver com a fé e não com o sangue. A justificação aqui, fala que isso lhe foi imputado para a justiça. A justificação é uma imputação de Deus da justiça de Cristo sobre nós. Ou seja, ele nos considera justos pela justiça de Cristo e não pela nossa própria justiça. Abraão não era justo, mas ele creu, e isso foi suficiente para que Deus lhe imputasse justiça. E aí, ele não sabe bem como é que vai, né, ter a posse daquela terra, mas o Senhor fala claramente, a sua descendência lhe dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu. Ou seja, ele fala todos os povos ali, 10 povos, onde eles estão e quais povos que seriam conquistados pelos descendentes de Abraão. Mas é interessante que ele fala para Abraão, olha, você vai morrer bem velho, e na 4ª geração o povo voltará para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus aqui estão representando todos esses povos de Canaã. E aí Deus mostra que a promessa dele para o povo de Israel, de ocupar aquela terra, não era só uma bênção para Israel, mas era um juízo para aqueles povos impenitentes. Disse, eu vou deixar, quando chegar no nível, como aconteceu antes do dilúvio, né? O nível de maldade era tão alto, que eu disse, basta. E da mesma forma, então, a conquista do povo de Israel lá na frente é um basta de Deus para aquele povo que é tão ímpio, né? tão desobediente ao Senhor. A justiça sempre é exercida junto com misericórdia, né? Isso. E aqui, assim como no dilúvio ele também avisou 120 anos. Anos antes, ele deu tempo para o pessoal se arrepender, né? Fala depois lá na 2ª carta de Pedro que Noé foi pregador da justiça. Ou seja, Noé chegou a falar para as pessoas e ninguém ouviu, né? E aí a ira do Senhor chegou. A gente tem que ficar atento porque ele prometeu que o dia da ira dele também chegará, o dia do julgamento, e só serão salvos aqueles que creem. Então, às vezes a gente pensa até que o Senhor está demorando, e está escrito que a iniquidade está crescendo tanto. A iniquidade crescendo tanto, e o Senhor está sendo o quê? Paciente. Na verdade, ele está sendo paciente. Exatamente. Assim como ele foi paciente com esse povo, demorou um tempão para Abraão. Abraão era um grande militar ali, né? Como ficou demonstrado, ele podia sair dominando tudo, verdade. Mas Deus disse, não, vai ser depois. Verdade. E aí Deus faz uma aliança com Abraão aqui, em que ele manda Abraão cortar animais ao meio. Eram animais que eram oferecidos como sacrifício, né? E faz uma aliança de sangue com Abraão. Entende-se que naquela época esse caminhar no meio que Deus passa, né, como um fogo ali. É bom ler entre os animais. Como é que ele dispôs os animais e tudo, né? Ele aqui, orienta. Disse-lhes mais, eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus para lhe dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, só sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Nesse momento do sonho, né? Eu julgarei a gente que a tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua terra, descendência desta terra, e aquela parte que a gente fala daqueles povos. Então, Abraão pôs lá as metades, né, dos animais, e depois de toda essa escuridão terrível que se abateu sobre Abraão, aparece uma coluna de fogo ali, uma tocha de fogo, né, que era o próprio Deus passando entre os animais. E entende-se que naquela época isso era um ritual de uma promessa de sangue, quer dizer assim como esses animais estão aqui despedaçados ao meio, que eu seja despedaçado caso não cumpra a promessa. Cumprir, né? Deus não precisava mostrar para Abraão nada, porque Deus é Deus, pô. Ele diz: eu vou fazer, e ele faz, mas ele quis dar essa segurança para Abraão, dizendo: eu juro por mim mesmo, né? E é isso que Deus fala, e está escrito lá em Hebreus. Vocês veem que a carta aos Hebreus ela tem uma interpretação, né, sobre esses trechos que a gente está lendo. E aqui fala assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele está dizendo assim, que Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito. Ele não precisava mostrar, mas ele mostrou. E aí nós podemos, como Abraão, ter certeza das promessas do Senhor. Essa tocha de fogo, o pessoal costuma dizer que é uma teofania, né? Uma representação de Deus, né? E quando ele anda no meio dos animais, como ele falou, né, ele se compromete consigo mesmo, né, numa aliança eterna, uma aliança de sangue, e é uma aliança que é inquebrantável, perpétua, né? Ou seja, ele jura por si mesmo, porque não há nada maior que Deus no mundo, porque Deus iria jurar pelo quê, né? Até diz assim: não jure pelo céu, né? Não jure pela terra, o homem não pode jurar, não tem como jurar, mas Deus pode, né? As promessas de Deus são imutáveis, elas são também imerecidas, né? Abraão não fez nada para merecer essas promessas. E mostra que essa aliança que ele fez é uma aliança da graça. Então, mostra que, na verdade, a salvação sempre foi pela graça. A aliança da lei, que foi dada a Moisés no Monte Sinai, ela foi depois, né? Mas a gente vê que, de fato, foi a graça desde o início, né? Desde quando ele fez vestes de pele de animais para Adão e Eva, né? Ele já fez, foi pela misericórdia dele, mesmo pela graça, porque eles não mereciam. O que eles mereciam era a morte imediata, né? Mas que não houve aquela morte imediata, e ainda houve o perdão, né? E a promessa de redenção. Nesse ponto aqui, eu queria ler com vocês sobre essa parte da aliança, só um trechinho aqui desse livro do Hernandes Dias Lopes, quando ele fala da aliança eterna. Eu achei lindo. Eu vou ler só porque eu achei muito bonito mesmo o que ele escreveu aqui. Se Deus não tivesse firmado sua aliança conosco unilateralmente, como demonstra essa passagem de Gênesis 15, né? Ninguém poderia crer. Se a aliança de Deus não fosse eterna, todos nós nos desviaríamos. Se a aliança de Deus não fosse totalmente pela graça, ninguém teria ouvido as promessas, porque nenhum de nós tem qualquer merecimento. Nenhum de nós. Como diz, né, a passagem, não há um justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem, né, nenhum que busque a Deus. No entanto, o imutável, eterno e gracioso Deus estabeleceu seu pacto e o confirmou não com o sangue de animais, mas com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Esse momento que foi feita a aliança e com os animais simbolizando era só mais uma coisa apontando para Cristo. Durante as 3 horas de trevas, quando Jesus estava pendurado na cruz, Deus moveu-se na escuridão para ratificar a sua aliança, e por causa da morte de Cristo jamais pereceremos. Nossa segurança depende somente de Deus, que estabeleceu uma eterna, imutável e graciosa aliança. Amém. É isso. Isso. Na próxima aula Na próxima aula a gente vai tratar aí dos capítulos 16 a 19. A gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu hoje também. E muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Até a parte 2.